Na madrugada de 11 de fevereiro de 1888, o delegado Joaquim Firmino de Araújo Cunha foi encurralado por umas 200 pessoas numa pequena cidade do interior paulista e morto violentamente dentro de casa, onde também estavam a mulher e os filhos dele. O motivo do linchamento: ele se recusava a prender escravos fugidos. E entre os acusados do assassinato estavam 2 ex-combatentes confederados que lutaram na Guerra Civil Americana ao lado dos escravagistas e vieram morar no Brasil. Olá, amigos da história! Esse crime quase esquecido ocorreu no final do século XIX em Itapira, São Paulo, que na época se chamava Penha do Rio do Peixe. A cidade até mudou de nome para que essa tragédia fosse enterrada junto com o delegado Joaquim Firmino, que era nascido em Mogi-mirim, assumiu o cargo de delegado de polícia em 1885 aos 30 anos e era um abolicionista. Um grande risco assumir essa postura numa região que enriqueceu com as grandes fazendas de café e o trabalho forçado de pessoas escravizadas. E por essa época a província contava com uma população de cerca de 107 mil escravos, muita gente. Os barões do café foram os que mais resistiram à ideia da libertação dessa mão de obra tão explorada. Mas por essa época também o movimento abolicionista no Brasil ganhava força. Havia várias associações que tentavam sensibilizar a opinião pública na imprensa e que também angariavam recursos para comprar alforrias. E havia ainda as várias tentativas de fugas, e algumas fugas até bem-sucedidas, em que os escravos faziam uma poupança para comprar a própria liberdade e reivindicavam a alforria na justiça. O delegado de Penha do Rio do Peixe fazia parte de uma agremiação abolicionista, o Clube Cosmopolita, e ele não só se recusava a prender os fugitivos, mas chegou a acobertar as fugas, muitas delas com destino ao quilombo Jabaquara, em Santos, e até mesmo escondeu alguns escravos fugidos na própria casa dele. Num período em que os delegados eram indicados e cumpriam ordens dos chefes locais da elite, esse comportamento de Joaquim Firmino foi como assinar a própria sentença de morte. Entre os barões do café estava James Hankins Warren, um inglês casado com a filha de um fazendeiro importante de Atibaia. Ele foi um dos milhares de imigrantes que vieram do sul dos Estados Unidos para o interior paulista, atraídos pelos subsídios e incentivos fiscais oferecidos pelo Império Brasileiro, na tentativa de desenvolver novas técnicas agrícolas e novas culturas no Brasil. Esse inglês também lutou na Guerra Civil Americana, ao lado dos confederados, que eram contra a libertação dos escravos lá também. Muito bem, ele e o colega americano John Jackson Klink, que também foi combatente nos Estados Unidos, incitaram os moradores da cidade a se vingarem de Joaquim Firmino. Tudo isso consta no processo judicial aberto depois do assassinato do delegado, que é fonte de pesquisa do historiador de Itapira, Eric Apolinário. De acordo com ele, o delegado disse aos fazendeiros da cidade que não era função da polícia ir atrás de escravos fugitivos. O caso então foi parar na justiça, mas Joaquim Firmino nunca cedeu às pressões. Aparentemente, a intenção inicial era dar um susto no delegado. E então, na noite de 11 de fevereiro de 1888, cerca de 200 pessoas, armadas com facas, porretes e espingardas, foram até a casa do delegado, cercaram o local e começaram a disparar. Quando então forçaram o portão da frente, Joaquim Firmino mandou a esposa Valeriana e os filhos se esconderem. Julieta, de 9 anos, chegou a se ajoelhar e pedir a um dos agressores que não matassem o pai, mas ele foi espancado até a morte no quintal.
O crime teve grande repercussão nacional, especialmente na imprensa abolicionista, onde o delegado começou a ser tratado como um mártir, e a história chegaria até a princesa Isabel, que já vinha sendo pressionada por deputados e senadores e por parte da opinião pública a acabar com a escravidão. O que ocorreu 3 meses depois, quando foi sancionada a Lei Áurea, no dia 13 de maio. Para tentar apagar a memória do crime, a cidade que foi palco do assassinato mudou de nome em 1890. O idealizador do projeto foi um dos próprios envolvidos, John Jackson Klink, que também era presidente da Câmara Municipal. Foram diretamente acusadas pelo assassinato cerca de 20 pessoas, que contrataram um advogado famoso na época, chamado Brasílio Machado, por uma grande quantia em dinheiro, para fazer a defesa delas. E todos os réus foram absolvidos. O processo está no Museu do Palácio da Justiça, em São Paulo. Obrigada por assistir e se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva se ainda não fez isso e até a próxima com uma história a mais.